Grande Cláudio, e aí, meu querido? Porra, começou bem com essa Nina Simone aí, hein? Gostou, hein? Pô, sensacional. Diva, diva. Clássico Total, total. total, total. E aí, meu, tudo bem por aí? Como é que tá de quarentena? Cara, tudo bem. Assim, estamos em São Paulo, como você pode ver o cenário que tá por aqui, né? Aham. Mas estamos bem, estamos em casa, trabalhando de casa, as crianças também tendo as aulas online. Tudo perfeito, assim, na medida do Na medida do possível. possível, né? E nessa nova realidade a gente está bem demais. É, tu tem quantos filhos, cara? Cara, eu tenho dois. Eu tenho o Lucas, que é o mais velho, que tem 15, e eu tenho a Júlia, que tem 12. Ah, legal. Eu tenho um de 14 e um de 9. Então, mais ou menos a mesma Ah, faixa aí. Assistindo. bacana, Tá bacana. dando certo esse negócio de aula online aí? Tá dando legalzinho? Cara, eu vou te dizer que tá dando certo por um simples motivo. As crianças nunca tiveram muito problema com essa coisa de estudo, né? Tanto que Certo. quando os dois passaram para o ensino fundamental, a primeira coisa que eles pediram para mim e para a Cláudia, minha mulher, foi que eles queriam começar a estudar sozinho, né? Então Ah, a gente deixou a título de experiência e eles não quiseram mais estudar com a gente. Eventualmente tiram uma dúvida ou outra, mas estudam sozinho. Os dois, o colégio tem um sistema de honra ao mérito, os dois estão sempre dentro da honra ao mérito, e agora legal. estão gostando muito da novidade. O colégio está usando a plataforma do Google, Google for Education, e eles estão adorando. Massa, massa. Massa. Que bom que tá dando certo, né, cara? É uma experiência Sim, totalmente inusitada para todo mundo, né? A gente não. Nós estamos aprendendo na medida que a gente vai andando, né? exatamente, né? É uma novidade para todos nós, e graças a Deus, hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Se fosse na nossa época de garota, a gente Tu estava é perdido. doido, cara. Já pensou? É, ficar dentro de casa sem nada, sem uma internet, sem ter essa possibilidade dessa interação, cara. Não, e com 4, 5 canais de televisão, pô, Pô, que saíam do ar pensa. à meia-noite. É verdade. É verdade. Já faz tanto tempo que eu já esqueci dessa realidade. É verdade. Mas, meu amigo, se apresente aí pro pessoal. Tenho certeza que tem muita gente que está te conhecendo hoje, porque você, na realidade, você não aparece no seu canal, né? Você é um cara, Sim, só aparece aquela caveirinha lá com os braços cruzados, né? que tá até aqui na camisa, né? Não dá para ver muito bem, ó, mas tá Ah, ela mas tá aqui. certo. Bom, eu sou o Cláudio Holanda, eu sou jornalista, e resolvi criar o Comida com Verdades, que é o meu perfil, que eu digo não pessoal. Porque o que aconteceu? Eu comecei eu tenho um perfil pessoal mais fechado, e que eu postava coisas aleatórias, assim, pô, sair com as crianças, sair com a Cláudia, Aham. etc e tal, e tinha aquele dia a dia ali. Só que o que acontece? Quando eu resolvi mudar de vida, eu já segui algumas pessoas desse métier de low carb, alimentação saudável, e que sempre perguntavam, porra, abre o perfil, você escreve umas coisas tão bacanas e tal, e eu não queria misturar a minha vida pessoal ali, família, com informações que eu poderia dar para as pessoas. Certo, E eu falei certo. assim, bom, se o pessoal acha os textos bacana e estão pedindo para abrir, eu vou criar um perfil novo. E aí criei o perfil novo, que foi o Comida com Verdades, e eu acredito foi em 2018. Infelizmente, ano passado a gente teve um problema, eu tive um problema com o perfil, mas depois de 3 meses afastado, eu resolvi voltar esse ano que Cara, eu. me conta um pouquinho desse problema que você teve lá, cara. Eu te seguia cotidianamente, de repente, pum, tu desapareceu. O que foi Sim, exatamente, cara? cara, o problema foi o seguinte: eu sempre tive uma premissa, eu tive uma época que eu acreditava que ser radical era o melhor negócio, sabe? Aham. Assim, se me derem porrada, eu vou dar porrada nos outros. Só que a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo, né? Então, eu tive um princípio. Eu não vou criar confusão com ninguém. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar minhas verdades, que pode ser diferente da tua, Henrique, que pode ser Claro. diferente de qualquer pessoa. Só que nem todo mundo pensa assim. E Correto. eu lembro até hoje, foi em outubro, porque foi o dia que estava acontecendo.
a feira de empreendedorismo do Colégio das Crianças. Eu acordei, como de costume, cedo, fiz a minha postagem e saímos para a feira de empreendedorismo. E eu estou vendo o celular enlouquecidamente, notificação, 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 mas eu estava ali entretido. Uma coisa que eu não abro mão é o seguinte, o meu momento com as crianças e com a Cláudia, internet nenhuma substitui. Então, Perfeito. o celular no bolso lá apitando, mas eu falei que se dane. E quando acabou a feira, por volta de meio-dia e meio, fomos para casa. A Cláudia tinha que sair para alguma coisa, para um evento de trabalho. E eu comecei a ler muitos comentários positivos e tal, mas uma certa parcela das pessoas reclamando que era um absurdo, isso e aquilo. Em questão, só para você saber, eu tinha feito um post falando sobre um programa que ia estrear na Channel 4, a rede britânica, que abordava uma certa vertente alimentar e que era um reality show, certo? Eu lembro desse post. Sim. Eu lembro. E aí o que aconteceu? Quando eu falei, bom, eu vou começar a responder o pessoal. E quando eu comecei a responder, em determinado momento, deslogou da conta e eu não conseguia mais fazer o login. Eu tentei pelo computador, etc e tal, e nada. E eu falei, pô, que coisa estranha, do nada desconectou e não volta mais. Tentei, e o pessoal falou, ó, devem ter te bloqueado, por causa que tinha muito comentário contra, etc e tal. E aí eu falei, porra, e o que eu vou fazer? E é aquela coisa, né? Você tem um serviço gratuito, onde você tem muita gente assina o contrato sem ao menos ler, e diga-se de passagem, eu não li. E o lance é o seguinte, os caras não estão nem aí. Direto, né? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, mandei o comunicado para a rede social em questão, né, que é essa que estamos aqui, não tive nenhum retorno inicial, mas o que aconteceu? Todo mundo começou a falar, Cláudio, denunciar o post. Tira o post do ar. Eu tinha duas opções, tirar o post do ar e tentar reaver o acesso ou não. Como eu não tinha o acesso, eu tinha que esperar ele voltar. Tinha que esperar voltar. Para tirar. E Entendi. o que aconteceu? O acesso realmente voltou. E eu tirei o post do ar. Só que eu arquivei o post e naquele mesmo dia, de noite, eu voltei o post ao ar. Entende? Eu falei, cara, numa boa, assim, liberdade de expressão, pô. Eu não falei nada de mal. Eu não ataquei ninguém. Se algum ponto ali apontava algum dedo, era para o canal de TV, claro. O Channel 4, que eu achei um absurdo o tipo de programa. E eu resolvi deixar. Eu falei, cara, eu vou peitar, porque é liberdade de expressão. E beleza, continuei, respondi os comentários do pessoal, bacana. Não bloqueei nenhum comentário ofensivo, nem bloqueei as pessoas que fizeram o comentário. Pô, vida que segue, a noite chegou, em família, fui dormir. No outro dia de manhã, não consegui entrar. Simplesmente porque a conta não existia. Mas a conta foi deletada durante a madrugada, não foi hack, não foi nada. Assim, o que tiramos da história? Uma enxurrada de denúncias sobre o post. E o Instagram, depois eu fiquei sabendo, não sei realmente se é um fato, mas dizem que quando chega um determinado ponto de denúncias, a plataforma automaticamente bloqueia o perfil. O que aconteceu durante a tarde. Certo. E depois ela passa por uma revisão do que seja. E, sinceramente, eu resolvi não me aprofundar e ele deleta o perfil. Só que, como é um serviço gratuito, eles não estão nem aí, sabe? Tiraram do ar e o que aconteceu? Eu podia correr atrás, eu cheguei a mandar um e-mail que nunca foi respondido, e eu pensei o quê? Cara, se eu não posso escrever o que eu quero, eu vou parar. Tanto que o post que eu fiz no sábado à noite, que eu achei que não ia ser deletado da plataforma, foi o quê?
Eu falei, eu precisei saber que meu pai e meu tio, 2 jornalistas, foram presos e sentaram a porrada nos dois durante a ditadura, presos políticos, na verdade, da imprensa, mas presos. Eu tive que ver um tio, meu avô, homossexual, tomar porrada na ditadura, porque era crime você ser homossexual naquela época, né? E eu falei, e eu vou me emputecer com uma rede social que um monte de gente que não concordou com o que eu escrevi resolveu denunciar um post meu, e aí eu joguei tudo para o alto. Só que o que acontece? Eu ainda continuava com contato com várias pessoas desse círculo, mas eu falei que eu não queria voltar. Só que o que acontece? Eu tenho uma coisa inerente eu gosto de escrever por cara, causa teus textos são obra de arte, bicho. Puta Obrigado. Merda. Tu escreve bem pra caramba. Eu gosto não só por causa da profissão, mas é uma coisa que eu gosto desde cedo. E eu falei, cara, numa boa, eu vou botar esse negócio no ar de novo. E se me derrubarem, beleza, eu vou ficar mais um tempo sem entrar e vou voltar novamente. E foi o que aconteceu, sabe? Por enquanto, sem problemas algum, continuo falando. Eu não vou apontar o dedo para ninguém. É o que eu faço questão de colocar. Bicho, cada um sabe a alimentação que quer ter, sabe? Eu não vou querer evangelizar o cara. Agora, ele não tem direito de chegar para mim e falar assim, você está errado porque você faz isso ou aquilo. Mas foi o que aconteceu, estamos de volta aí, escrevendo aí de vez em quando as besteiras. Graças a Deus você está de volta, pô, porque cada post seu... Cara, até para tu dizer que tá sem inspiração para escrever, o teu post é genial. aquele dia realmente eu estava assim, um mínimo saco, que é engraçado, né? Que eu tô com um texto, uma ideia de texto na cabeça, tem quase uma semana. Eu escrevo, no final eu olho e acho que tá uma merda. Aí apago e não tô botando ele no ar, né? Mas é isso. O Souto acabou de fazer um comentário bem ponderado aqui. Sim. Esse Instagram, Facebook são os filhos da puta. Ponderadíssimo ele tá. O Souto, que aliás é um amigo pessoal, você é um ícone, né? Sim, assim, hoje em dia, se temos um cenário low carb estruturado no Brasil, é por causa do Souto. Eu falo para ele, e falei uma vez, degustando belíssimas carnes numa churrascaria, que o Souto é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci. Olha que eu conheci muita mente brilhante no trabalho, hein? Agora, não só o Souto é irrequieto, ele corre atrás daquilo. Mas a gente tem uma sorte, né, Henrique, de contar aí com uma linha de frente de profissionais. Souto, Rodrigo Bomeni, sim. Rafa Lund no seu métier, que é de atividade física, Paty Aires, muita gente. Não, é uma galera, um pessoal muito bom, muito bom. Sim, top uma linha de nível internacional mesmo. Sim, é uma linha de frente sensacional e é o que eu falo, a gente tem que aproveitar, né, cara? Eles estão aí divulgando boa informação, boa ciência e, de graça pro pessoal, né, de graça, cara, de graça. Esse que eu acho mais fantástico. Cara, me fala um pouquinho, agora que a gente chegou falamos dessa história do Instagram, que eu queria, era uma coisa que eu queria deixar para todo mundo saber que você tá de volta, que é o mais importante. Me fala como foi esse lance do teu início, cara, que você teve meningite e aí ficou em coma. Me fala como foi isso aí. Tu tinha que idade? Cara, tu não tem ideia. Henrique, o grande lance é o seguinte, é o que eu falo para todo mundo. Eu, até meus 18 anos, até meus 19 anos, eu fui atleta de competição, né? Eu fui capoeirista, fiz taekwondo, era da equipe de natação do Flamengo. Eu sou carioca, era do Flamengo, etc e tal. Só que o grande problema é o quê? Eu sempre fui um Caxias. Eu sempre estudei muito, era adiantado no colégio, eu entrei muito cedo na faculdade, né? E como todo jovem, gostava de ir para a esbórnia, é claro, né? Até que com 19 anos eu tive uma meningite avassaladora que me colocou num coma de 2 semanas. Na época, por sorte,
Isso pai... você tinha o quê? 19, 20 anos? 19 anos, 19 anos. Meu pai tinha muito bons contatos e eu tive os melhores, o melhor atendimento possível e os médicos, neurocirurgiões, entre outros, falaram, ó, a gente não sabe como ele está aqui, só que o organismo do Cláudio é um organismo de cavalo. O que acontece? Eu sempre tive essa adolescência, infância e adolescência muito saudável, né? Só que aconteceu isso, eu já estudava, eu já trabalhava, eu trabalho desde os 14 anos de idade, eu já trabalhava, e uma das recomendações era, você não vai poder voltar às atividades físicas de imediato, você vai ter que ficar, a gente vai acompanhar, ver se não ficou nenhuma sequela. Dizem que não ficou nenhuma sequela, mas tem pessoas que duvidam, porra. E aí o que acontece? Porra, estudando, já trabalhando no meu meio, no campo de trabalho que eu faço hoje em dia. E, porra, com 19, 20 anos de idade, você vai deixando de lado, sabe? Só que qual é o problema? No começo, eu me importava pelo seguinte fato de... Eu falava, cara, eu tô muito parado, eu não tô fazendo nada, porra, eu não tenho mais... Você tinha um passado de atleta, né? Sim, eu não tinha mais flexibilidade, eu não tinha mais gás para porra nenhuma. Só que o que aconteceu? Uma coisa era eu comer 3.500 calorias, 3.000 calorias por dia, quando eu acordava de manhã, às 5 horas da manhã, estava numa piscina treinando, acabava de treinar, corria na praia de Botafogo e fazia atividade o dia inteiro. Outra coisa é você comer 3.500 calorias por dia, sentado, sem poder fazer exercício físico. E o problema? Descobrindo que uma batatinha chips é bom demais, que aquele chocolatezinho da barra, um pedaço, se eu como um pedaço, eu vou comer ela inteira. Só que aí, qual é o problema? Junto a isso, eu parei de me preocupar. Porque isso virou o novo normal. Entendi. Sabe? E aí tem aquelas coisas. Gostava de fumar um cigarro, fumava 2 maços de Marlboro por dia, gostava de um goró, entendeu? Isso até antes mesmo de ter a meningite, eu já gostava de beber socialmente. Só que do beber socialmente, para você beber agressivamente, né, a coisa muda de figura. E isso continuou. E aí dos meus 80 quilos, eu passei para os 90, eu passei para os 100, e eu continuei indo e achando que estava tudo o máximo e o melhor. Chegou um ponto, eu adorava ser aquele gordo escroto. E eu vou usar a palavra gordo e escroto porque eu me designava assim e eu gostava de ser isso. Eu era o cara, Henrique, que eu chegava na lanchonete do Palhacinho e, cara, eu pedia 3 promoções inteiras, sentava e comia. Pizza, porra, eram 2, porque uma era inteira para mim, a outra era para a Cláudia, e aí, quer dizer, não para a Cláudia na época, porque ainda não estava casado, era para quem tivesse, e se sobrasse ainda comia. E isso virou o novo normal, e eu cheguei aos 115, aos 120, aos 136 e 200, que foi o meu peso máximo. Só qual é o problema? Eu achava que eu tinha saúde ainda. Eu não ia a médico, porque eu tenho um puta cagaço de médico, mas eu achava que estava tudo bem. Só que qual foi o ponto da mudança? Eu, já casado, com filho e tal, um belo dia acordei para escrever os textos que eu tinha do dia e eu não enxergava a tela do computador, estava tudo muito embaralhado. E eu falei, pô, a vista está cansada e tal, aumentei a letra do computador. Só que aquilo ali, eu notei que eu não conseguia ler a legenda de um filme, eu não conseguia ler alguma coisa de longe. E eu achei que era uma coisa normal e fui no oculista. No oftalmologista, melhor dizendo. O oftalmo perguntou, alguma doença pré-existente? Não, eu tive meningite, mas pré-existente ou crônica não tenho nada. Então é vista... Você é jornalista e vista cansada. Vista cansada, diagnósticozinho básico, né? E aí, comprei um óculos, tá ótimo, né? Beleza. Viajamos, isso aí foi de 2016 para 2017, viajamos no final do ano para o chalé, para passar o ano novo, para passar as férias com as crianças. E um belo dia eu acordei de manhã, dei uma tontura, botei o óculos
E sabe aquela sensação que você está meio lesado? Eu estava lesado, e eu passei lesado o dia inteiro, e eu falei para a Cláudia, não estou me sentindo bem, não sei o que que é. E eu parei, eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia comer, e aí o que aconteceu? 2, 3 dias depois, eu acordei de manhã, botei o óculos, aí falei para a Cláudia, porra, eu boto o óculos, está tudo embaçado, quando eu tiro, estou enxergando. Aí a Cláudia chegou e falou assim, tá enxergando nada, não existe milagre, pô. Como é que você está enxergando se você está com a vista ruim? O que aconteceu? Depois eu fui descobrir que esses 3, 4 dias que eu parei com o excesso de comida, a glicose baixou. Uhum. Então, o que estava influenciando no meu olho, na minha visão, deu uma contrabalanceada. Exato. E aí, nessas mesmas férias, começaram a aparecer umas feridas nos meus cotovelos, nas extremidades, nos joelhos. E logo que a gente voltou para São Paulo, a Cláudia me obrigou a ir na nossa dermatologista, que acompanha ela desde que ela era adolescente. Certo. Quando eu cheguei na dermatologista, ela chegou e falou assim, Cláudio, eu não vou dar o diagnóstico porque eu quero que você faça uns exames. Mas em 35 anos de consultório, eu só vi isso nos livros. E eu fiz os exames. Só que eu fui fazer os exames e fiz 3 vezes. Por quê? Porque eu ia no laboratório, colhia o sangue, Uhum. e aí me ligavam de tarde assim, o Cláudio, a gente tentou fazer o diagnóstico, só que não dá, tem muita gordura no sangue, não dá para fazer a amostragem lá. Voltei na segunda vez, a mesma coisa. Me ligaram de novo e falou assim, ó, a gente vai mandar para o teu e-mail uma dieta que você vai fazer durante uma semana, depois você volta aqui. Caramba. Eu fiz a dieta, voltei, conseguiram fazer os exames, mas não todos. Alguns não deu para diagnosticar por causa da gordura do sangue. Uhum. E aí voltei na dermatologista e ela falou assim, agora eu vou te dizer o que você tem. Porque está confirmado pelos exames. O que eu tinha nada mais era o seguinte, os triglicérides estavam tão elevados que o corpo estava expelindo pela pele. Essas bolinhas eram bolas de gordura Caraca. nos joelhos. Na época eu estava com 1.826 de triglicerídeo. Uma glicose de 485, uma A1C, que para quem não sabe é a glicada, que um dos marcadores do diabetes, estava em 12%, e por aí vai. E aí já saí de lá, ela falou, procura um endócrino, se você não tiver e tal. E aí saí de lá e assim, vou no endócrino, né? Marquei um endócrino recomendado por vários conhecidos, fui na cardiologista, na hora que eu entrei, ela falou assim, ó, Cláudio, com perdão da palavra, mas se você está aqui, você está fudido, porque você sumiu tem 5 anos, né? Cara, você escutar isso do cardiologista é cruel. Porra, hein? do cardiologista, né? Porra, do cardiologista. E ela chegou e falou assim, ó, você já marcou o endócrino? Eu falei, marquei, é amanhã e tal. Consegui tudo a jato, né? Ela falou o negócio seguinte, ela falou, você vai morrer se você não mudar de vida. Você não vai chegar ao final do ano. Primeira coisa que ela fez, socou estatina no meu rabo. Claro. No outro dia, eu fui no endócrino, me apresentei, quando eu mostrei os exames, ele chegou e falou, ó, é a primeira vez que você está aqui, mas eu queria que você tivesse uma noção geral do que acontece com você. Eu falei, pois não. Ele falou assim, se você continuar com esse estilo de vida, você não vai chegar ao final do ano. E eu não esbocei reação. Ele falou, não se preocupou? Eu falei, não, é porque ontem pela manhã minha cardiologista falou a mesma coisa. Tá só confirmando, né? Isso. Ele falou, ó, vamos passar a dieta, vamos entrar com o medicamento. Eu não quero insulina no momento, mas vamos lá. E assim, medicamento pesadíssimo, dietinha e tal. E aí, antes de sair do consultório dele, eu só fiz 2 perguntas. Eu falei, doutor, eu quero saber uma coisa. Eu vou tomar remédio pro resto da minha vida? Ele falou, até morrer. Eu falei, então eu vou ser diabético até o resto da minha vida. Ele falou, sem sombra de dúvida, diabetes não tem cura. Eu saí, quando eu cheguei em casa, contei para a Cláudia estava no trabalho, liguei, eu lembro até hoje, porque eu liguei para ela e falei assim, ela falou, e aí? Eu falei assim, fodeu. E aí, quando ela chegou, contei tudo, só que eu entrei num ciclo vicioso
porque a minha bola baixou e eu falei, cara, eu estou diabético, eu estou todo ferrado e única e exclusivamente culpa minha. Uhum. Eu sou o responsável por isso. Só que o que eu fiz? A Cláudia chegou e falou Ninguém assim, te Cláudio, forçou a comer as nada, coisas, né? nada, nada. E aí a Cláudia chegou e falou assim, bota a cabeça no lugar, pega o teu tempo. Eu falei, eu vou pegar meu tempo. Só que o que eu fiz? Eu peguei meu tempo e eu fiquei da quinta-feira, que foi a consulta, da noite de quinta-feira a domingo, virando noite e lendo enlouquecidamente, que eu falei assim, caralho, essa doença vai acabar comigo? E aí foi que, como a maioria das pessoas que entram nesse universo, numa busca do Google, porra, e eu brinco, porque uma busca entre uísque, Marlboros e chocolate, Uhum. eu bati diabetes, cura, reversão, dieta. E achei o blog do Souto, né? Caralho. E aí eu cheguei e falei assim, cara, todo mundo diz que esse negócio não tem cura, que eu já li, o médico disse, e tem um cara que eu nunca ouvi falar, falando que tem jeito desse negócio reverter, eu vou na desse cara. É. E fui. Só que, o que acontece? Nesses 4 dias decisivos do que eu ia fazer, eu acabei achando o Polesso, que também virou um amigo, e a partir do Polesso eu comecei a ter uma amizade com a Paty Aires, só que no começo é aquela coisa, bicho, eu vou ler, e aí eu tenho a sorte de falar 3 línguas, e eu fui atrás de tudo que tinha nessas 3 línguas, quer dizer, na verdade 4, né? Fora o português, mais 3 línguas, tudo que tinha sobre isso, eu comecei a ir atrás, mas assim, compulsivamente. Eu falei, cara, se eu sou compulsivo, eu sempre fui uma pessoa de excessos, né? Eu Certo. gostava disso. Eu era o tipo de pessoa que eu falava assim, o ser humano tem que ter vício. E eu adorava ter vício. E assim, Uhum. Henrique, todos os vícios do mundo. Eu adorava isso. Eu achava isso o máximo, sabe? Isso para mim era muito legal. E aí eu comecei a estudar. E aí disso vieram amizades, só que faltava uma coisa. Eu falei assim, eu vou sozinho, mas eu quero encontrar um médico aqui em São Paulo que fale o que eu quero ouvir. E eu encontrei o Rodrigo Bomeni. Certo. Só que, o que acontece? Eu tinha o meu retorno marcado com o endócrino inicial, o Uhum. Bomeni só tinha consulta em outubro, a gente estava em abril, de março para abril, e eu falei assim, bom, esse cara só tem consulta em outubro. Se eu esperar até outubro, eu posso morrer. Isso, Então eu vou começar, exatamente. então eu vou começar a fazer essa porra. E comecei a fazer. Eu voltei no endócrino, né? É muito engraçado porque eu voltei no endócrino e aí quando eles viu os exames depois de 3 meses, ele viu os exames e eu lembro até hoje porque foi muito engraçado que ele chegou e olhou os exames, isso aqui. Ele falou, eu acho que você vai ter que fazer os exames novamente. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou assim, arrisco dizer que tem um falso positivo. Eu falei, mas por que, doutor? É claro que eu já tinha visto o exame todo, né? Uhum. Mas por que, doutor? Ele falou, pelo simples fato de que não existe cura para diabetes. E a sua diabetes aqui é como se você não fosse diabético. É impossível uma pessoa que tinha uma A1C de 12% estar com uma A1C de 4,1. Aí eu falei, jura? Ele falou, impossível. E outra coisa, ninguém passa de uma glicose de 485 para uma glicose de 89. É impossível. Você está tomando os remédios? Eu falei, estou tomando os remédios. Pô. R$ 850 só desta porra por mês, mas eu estou tomando remédio. Ele falou, mas o remédio não tem esse poder. E aí o que aconteceu? Voltei para casa e fui numa terceira consulta. Na terceira consulta, eu falei para ele, olha só, eu já tinha refeito os exames, porque eu achei que pudesse estar alguma coisa errada quando você falou daquela vez. Aqui estão os exames. E aí ele viu e falou assim, realmente não tenho o que dizer, você é um estudo de caso. Ele falou, mas antes disso,
sobe na balança. Falei, ok. E subi na balança. E aí ele chegou, você desce? Eu falei, desço. Ele, sobe de novo. Ele não Falei, conseguia acreditar não, no que estava acontecendo. subo. Me espera um instantinho, desce da balança. Apertou lá o telefone. Fulana, o rapaz que regula a balança veio esta semana? Essa consulta eu lembro até hoje, né? Foi na segunda-feira à tarde. Ela falou assim, doutor, como toda segunda-feira, veio hoje pela manhã. A balança está regulada. Aí eu olhei para ele, doutor, mas o que aconteceu? Ele falou, é simplesmente impossível nesse espaço de tempo. Foram 4 meses, né? Porque a primeira consulta eu voltei, eu cometi um pequeno equívoco de linha do tempo. A primeira consulta eu fui com 2 meses, Certo. a segunda com 3 e a terceira com 4, porque ele Certo. estava intrigado com os exames. Né? Com 4 meses e meio, mais ou menos. Ele falou assim, é humanamente impossível alguém emagrecer o que você emagreceu nesse período. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou assim, porque pelo histórico, do dia que você chegou aqui até agora, 4 meses e meio, você emagreceu 38 quilos. E ele não acreditava naquilo. E aí repetiu que era um estudo de caso, eu realmente levantei e falei para ele, doutor, o senhor sempre me tratou bem durante esse período, nossas consultas. Obrigado por dizer que eu sou um estudo de caso, mas é a última consulta que eu estou vindo porque não é o seu estudo de caso. Agradeci e fui embora. E aí continuou a história. Cheguei no Bomeni, que hoje é mais um grande amigo, e é engraçado, porque eu lembro até hoje, eu entrei, como eu falei, eu tenho muito medo de médico, eu entrei no consultório do Bomeni com o cu na mão. Bicho. Mas sabe quando você entra num consultório e o astral é bom, a cara da pessoa é boa, e assim... E aí é engraçado porque eu dei os exames, o Bomeni chegou e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está fazendo aqui? E a nossa consulta acabou virando um grande bate-papo. Né? Um grande bate-papo. É claro, ele fez os pedidos de novos exames e muito mais abrangentes. A gente começou a ver certos ajustes finos. Mas sim, foi claro. o que eu falei. Eu escrevi uma vez um post falando, Bomeni foi o cara que me fez parar a ter medo de médico. Pelo simples fato seguinte, porque ele não me tratou como muitos médicos tratam muitos pacientes, e como eu me senti durante várias vezes da minha vida. Ele não era Deus ali encarnado. Isso. Ele era uma pessoa qualquer com um diploma de medicina, endocrinologia, entre outros títulos em renomadas escolas internacionais, mas que estava falando de igual para igual comigo, sabe? E assim, eu falei, porra, é o cara. Desde então, até hoje existem ajustes finos. Eu sou um ex-doente. O corpo quebrou-se, regenerou-se, mas assim, ele pode quebrar novamente. Claro, Então, claro. esse é aquela coisa. É igual, é a analogia mais babaca do mundo, mas é a grande verdade. É igual carro. Se o carro não vai para revisão, ele para. Isso. Então a gente continua fazendo esse ajuste fino aí até hoje. Só para você saber, Henrique, o meu menor peso desde que eu comecei essa jornada incrível foi 75 quilos e 100. Eu entrei na academia porque não parei de gostar, só que quando voltei reaprendi a gostar. E aquilo me deu, cara, uma gana, um tesão tão grande que em pouco tempo eu tive um ganho de massa. Hoje em dia meu peso é 85,300, né? E aí essa é a história até esse primeiro momento todo. Cara, que coisa fantástica, bicho. Você tem alguns pontos aí que são surpreendentes. Um deles é essa surpresa do médico de não acreditar. É o que o Dr. Souto acabou de escrever. Você mostrou para ele que é possível e ele continua achando que não existe, né? Que eu acho isso na medicina, na nutrição também. Eu sou acadêmico de nutrição. Sim. Eu acho isso uma coisa assim impressionante. Você está com o fato mostrando na sua frente, mas você prefere acreditar num livro ou no que uma fulano de tal falou, mas aquela pessoa que está na sua frente ela não existe. É mais fácil você esconder
o resultado do que acreditar que você está vendo uma coisa diferente, né? Até porque, né, Henrique, eu acredito, fazendo aqui um pequeno adendo, você já notou que eu falo pra cacete, né? Então me Pode falar, interrompa aí, cara. porra. Até porque o que me parece muito é o seguinte, né? É o cara atestar que tudo que ele acreditou durante anos é tudo errado, sabe? Exato, É exato. claro, e vamos dar o exemplo de grandes médicos, porra. Como o próprio Souto, como o próprio Bomeni, como a própria Tati Aires, e como Sim, grandes médicos que temos aí, muitos deles acreditavam em outra verdade, só que eles tiveram, primeiro, a humildade, isso, segundo, o exatamente. discernimento para ver assim, porra, olha quanta coisa errada eu fiz, quanta coisa errada eu acreditava, e olha o que a ciência me mostrou, esse mundo todo novo. E estão aí salvando vidas, né, cara? Cara, eu me coloco na mesma situação, porque, assim, não posso me intitular grande médico, até longe disso, mas eu fui vegetariano, tá entendendo? E Sim. nunca fui obeso, gordo demais, mas eu estraguei a minha saúde na época que fui vegetariano e eu acreditava que tinha que comer cereal de manhã, sabe? Que carne dava câncer, essa coisa toda. E, assim, literalmente ludibriado por essa pseudociência que é alardeada aí em todo lugar. Entendeu? Uma coisa, é algo assim que, quando você está dentro da Matrix, que você se desloca, que você sai, você não, eu não consigo ficar parado e ver pessoas desse jeito. Eu tenho uma amiga barra cliente que tem doença autoimune e tudo mais, ela levou o filho a uma nutricionista, e a nutricionista, eu até coloquei isso num grupo de médicos que eu participo, a nutricionista tem síndrome do intestino irritável, tem endometriose e estava dizendo que há controvérsias em relação ao glúten. Quer dizer, eu não sei, eu acho que é tipo. A Tânia falou uma coisa interessante, a Tânia Alves, a Nutridados. Ela falou assim: eu acho que Deus pega na mão dessas pessoas, porque a pessoa tem síndrome do intestino irritável, tem endometriose, e acha que tem controvérsia em relação a glúten, qual é o. É impressionante, né? É muito, muito interessante. Muito interessante. Cara, me fala uma coisa. Eu gostei muito da frase que você colocou lá no postagem do blog do seu Taquinho, que você colocou assim: eu não demonizo vegetais, eu só não faço questão de comê-los. Como é que foi essa tua transição? Você começou numa dieta low carb ou você já partiu logo para carne? Como foi isso? Não. A ideia foi o seguinte: eu conhecia low carb, né? Só que nesses 4 dias de intensivão pessoal, essa minha introspecção de estudo, e por conta do que eu consegui ler que parecia muito confiável, o que mais me chamou a atenção foi a abordagem cetogênica, né? Certo. Eu costumo dizer o seguinte: cetogênica é uma paixão que eu tenho. Eu acho cetogênica a vertente de baixo carboidrato mais foda que existe. Então, assim, eu digo que eu comecei low carb, por quê? Porque por um breve período eu realmente fiquei na low carb até eu ter a noção exata da cetogênica, né? Porque o problema da cetogênica é que as pessoas acham que ela é muito fácil. Nenhuma abordagem. Se a coisa parece muito fácil, é porque você está fazendo errado, porra. Sabe? Assim. Se eu não soubesse que existe diferença entre a cetogênica nutricional e a cetogênica terapêutica, eu tinha feito cagada, sabe? E aí, mas foi um período muito, muito curto de low carb e eu fui para a cetogênica, assim. Só Certo. que a cetogênica eu achava uma coisa maravilhosa, sabe? E nessa época eu tinha contato quase diário com a Tati Aires, que eu acho que todo mundo que está aqui conhece, né? Aham. Que, aliás, entende muito de cetogênica. E, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de estudar muito, eu tenho dificuldade de chegar nas pessoas para incomodar e pedir alguma coisa, né? Então eu tinha um puta receio de, cara, uma mulher que eu nunca vi, que eu converso aqui através de um fórum, ficar perturbando o juízo dela com questionamentos, né? Mas chegava alguns pontos dos meus estudos que eu falava assim, cara, bacana, mas eu tô com uma pulga atrás da orelha. E eu a acionava e ela sempre foi muito solícita, sempre tirou as dúvidas todas, né? Comecei na cetogênica e eu amava a cetogênica. A cetogênica foi que me fez ter a reversão do diabetes, né? Certo. É aquela coisa.
amor à primeira vista, porra, sabe? Aham. Você muda de vida na alimentação, amor à primeira vista. Só que acontece, eu seguia na cetogênica amarradão, até que, em março de 2018, ia ter um grupo de alguma coisa que agora eu não me recordo, e que nesse grupo tinha uma menina, porra, que eu acho que muita gente conhece, chamada Jade Soler. E ela estava lá, eu participei desse grupo durante um dia. Porque eu não tenho saco, eu fiquei meio puto. Eu falei, eu não vou fazer parte dessa. Eu não vou fazer parte desse troço. É muita gente, eu não estou entendendo nada, muita confusão. No momento eu não posso fazer. Só que eu lembro que passaram os números de todo mundo no grupo e tal. E aí, coincidentemente, algumas semanas depois, eu vi um post sensacional da Jade. Ainda nessa época, a Jade tinha poucos seguidores, etc e tal, mas que era ela numa pose de yoga, assim, contemplativa, cara, com, porra, alguma coisa na cabeça lindíssima, num visual maneiríssimo. Cara, que ela tinha escrito a camisa, que era assim, carboidrato teu cu. Cara, porra, eu achei aquilo ali simplesmente sensacional. E fiz um comentário, né? E aí ela falou, porra, eu lembro de você daquele grupo que saiu fora e tal, isso e aquilo, blá, blá, blá. E aí ela comentou, ela falou, cara, eu tô testando uma parada muito bacana, isso e aquilo. E em março de 2018, batendo bola com a Jade, eu falei, cara, vamos tentar a carnívora, né? Eu comentei com o Bomeni sobre isso, etc e tal. E nesse grupinho, era um grupinho muito fechado. Era eu, Jade, tinha o Babu, que é o Babuzeira, que muita gente conhece. Tinha o Klaus, que era o KB Space, né? Paralelo a isso, já tinha o DJ surfista, o Maurício, que, puta, tem um conteúdo maravilhoso. Demais. E a Tati, esposa dele, já faziam a carnívora. Só que o que acontece? Essa galera aqui de São Paulo, a gente batia bola por WhatsApp e tal, e aí foi o início, né? Estávamos todos ali desbravando uma coisa que no exterior já estava fortíssima, e a gente por aqui tateando, né? E assim, experimentação, bate-papo, porra, artigo para lá e para cá, e começamos a caminhar, né? O que acontece? Participamos principalmente eu e a Jade, de festivais de churrasco, churrascaria. A gente chegava. Você nota que eu não falo nome de locais nem marcas, né? Porra, os caras não estão. Porra, sabe? Os caras não oferecem uma água com gás de graça, porra. Nada, vai ficar fazendo propaganda, porra. Brincadeiras à parte, a gente chegava nas churrascarias e o pessoal tremia, porque já conhecia a gente, né? Já sabia, era aquela coisa. Sabia do ponto. Sim. A gente sentava meio-dia para comer e saía às 6 horas da tarde. Nessa caminhada, fomos descobrindo muitas coisas, fizemos protocolo ETRF, para quem não sabe, é um protocolo aliado ao ritmo circadiano. Entraram mais pessoas no grupo, como o Fábio Guzzo e a Lelenice, que é a mulher dele, o pessoal do Tabela Periódica Low Carb, que todo mundo aí conhece, e fomos estudando e nos aprofundando e comendo muita carne. O que acontece? Você vê aí, como você pode notar, hoje a Jade, com 45 mil seguidores, se tornou uma referência. Uma referência, sim. Quando se fala em alimentação carnívora aí no cenário nacional, eu escrevi muito, continuo escrevendo. Minha alimentação hoje em dia, eu não falo mais, eu sou muito ético com as palavras, cara, e eu não falo mais que eu faço uma alimentação carnívora. Eu falo que eu priorizo uma alimentação com proteína animal. Por quê? Porque eu priorizo. A minha alimentação dia a dia é carne, ovo. Só que aquele lance. Eu não vou mentir para você, porra. Quando eu vou numa churrascaria, cara, eu curto comer um morango. E tem uma churrascaria que a gente vai que a porra da sobremesa é de graça. Porra, sabe? É pudim, doce de leite, torta de não sei o quê. E tem sempre lá o moranguinho. Eu pego o morango e como. Entendeu? Da mesma maneira que, por exemplo, às vezes eu vou na casa da minha sogra, cara, e minha sogra fez uma bela couve refogada, e eu amo couve.
sabe? É um dos poucos vegetais que eu gosto. Eu vou e como a porra da couve, Claro. como uma castanha. Então, eu acho que seria desonesto da minha parte falar assim, eu sou um carnívoro. Assim, sou um carnívoro apologético, como eu sempre falo. Porém, hoje em dia, priorizo proteína animal. Eu não posso me enquadrar como um carnívoro restrito, porque eu estaria mentindo para quem eu falo. Então, Claro. o cenário atual é esse. Eu priorizo a proteína animal. Eu vou dizer para você, eu não vou cair naquela falácia de 99,9%. Uhum. 98%. 98%. Porque eu gosto, cara, eu acho castanha uma coisa maravilhosa. Eu amo castanha, sabe? Agora, é o que eu falo. Quando o pessoal fala, eu falei uma vez isso pro Polesso, o Polesso riu pra cacete. Aliás, estávamos numa churrascaria também, quando ele veio aqui no Brasil. Que eu falei pra ele, porra, Polesso, resolvi botar uns carbozinho na alimentação, porra, só pra dar aquele, pô, cardápio. Ele falou, porra, que tá carbando com o quê? Eu falei, abacate. Ele falou, porra, tu tá de sacanagem comigo. Eu falei, não. Ainda eu falei, pô, mas tô comendo 2 por dia. Ele falou, porra, Cláudio, não fode, porra, entendeu? Mas então, até quando é o que eu falo, quando eu me desvio da minha proposta, o desvio é esse, é comer uma castanha, que eu gosto realmente de uma castanha de caju. Outra coisa que de vez em quando eu como, eu adoro chocolate 100%, que eu aprendi a Certo. gostar, né? Eu sinto até o dulçor hoje em dia. Então, como um chocolate 100% uma vez na vida, outra na morte. Então é por isso que hoje eu prefiro, quando eu estou me referindo ao que eu estou fazendo, você vai notar nos meus textos que eu sempre falo, priorizo proteína animal. Sim, Então a sim. história da carnívora é essa. Agora, eu amo, puta, não tem nada melhor do que comer uma boa carne, né, cara? É verdade, é verdade. Cara, e assim, eu acho que isso tem muito da nossa abordagem, né? Porque, ao contrário da galera dos come mato, né? Da galera vegana, a gente não tem um apego religioso à alimentação. Porra, eu não vou, eu tô aqui num jantar romântico que a minha namorada fez pra mim, e ela preparou um arroz de couve-flor, vamos imaginar. Ou um arroz de brócolis. Aí eu vou dizer, não vou comer porque eu sou carnívoro. Pô, eu vou levar um tapa na cara, nunca mais que eu tenha um jantar romântico na minha vida, né, bicho? Não faz sentido. São as coisas sem noção que não existem, né? A minha namorada, ela é chefe de cozinha. Então tu já Porra, imagina, eu né? sei. De vez em... Aliás, espero ser convidado para experimentar os pratos Mas dela um é, dia, porra. mas é claro, mas é claro. Vamos fazer o jantar. Cara, me fala uma coisa. Como é que foi a recepção da tua família em relação a essa... Olha, ela dizendo que nunca vai me dar um tapa. Mas como foi a recepção da tua família, Cláudio, quando você começou essa dieta? Porque na época que você começou, deve ter sido uma coisa meio maluca, né? Para Sim, eles, sim, sim, sim. Primeiro é maluco porque as pessoas não conseguiam entender como é que um cara. Eu vou te dar um exemplo, Henrique. Temos um chalé, na verdade, o chalé, na verdade, é dos meus sogros. Mas temos um chalé no interior de São Paulo que, assim, cara, a gente está de saco cheio de São Paulo, vamos para lá para o meio do mato, né? Então, assim, primeira coisa que espantou todo mundo dos dois lados, porra, um cara que esperava das 9h30 da manhã para começar a beber, e eu era aquele cara que falava assim, eu vou tomar uma cervejinha, né? Porra, eram 15 long necks, né? Primeiro isso, como é que um cara que fazia isso não está comendo nada, né? Era a surpresa do conseguir não fazer, né? uhum, entendi. Aí vem a segunda surpresa. Porra, tu vai morrer. Como é que uma pessoa que está comendo carne, ovo, bacon, porra, Vai, castanha, você vai vai entupir morrer. tuas artérias, né? Sim, e é muito engraçado, porque os pais da Cláudia falavam isso. Ó, eu acho que isso vai dar merda, hein? Isso aí, o Cláudio vai morrer. E a minha mãe, quando eu ligava, minha mãe e meu pai, que na época ainda era vivo, que eu ligava, eles falavam assim, ó, você vai morrer. O que acontece? Só Não tinha que muito apoio, né? não, não, assim, o apoio que eu tinha o apoio inicial de 3 pessoas: Cláudia e Lucas e Júlia. Que os dois achavam aquilo o máximo. Porra, meu pai tá magro. Porra, você ter 2 filhos que você pode um dia, um belo dia, depois de muito tempo, ir para o Parque Vila Lobos, que é um parque que a gente gosta de São Paulo, e ver o teu pai bater uma bolinha, correr, andar de skate com você, pedalar. E aí fala assim, cara, meu pai agora consegue fazer isso. Olha que bacana.
Show. sabe? Exato. Então, Exato. então eles ficavam amarradões. Só que o que aconteceu? O resultado apareceu. E aí o pessoal falou assim, ué, mas não é que essa coisa de comer bacon com ovo e carne dá certo? Né? Tanto que foi muito engraçado, porque nesse mesmo ano, no final do ano, a gente foi passar o ano novo no Rio de Janeiro, com os meus irmãos, meus 4 irmãos, com meus pais. E meu pai chegou para mim e falou assim, meu pai sempre foi atleta, né? Até morrer. Ele chegou e falou, me conta mais sobre essa low carb aí. O meu pai, de janeiro de 2018 até ele falecer em setembro de 2019, ele fez cetogênica ao pé da letra, né? Mas respondendo a tua pergunta, foi isso. Foi um susto inicial e depois a curiosidade. Tanto que às vezes a gente ia visitar os pais da Cláudia, que moram quase aqui do lado, e eu passava o tempo inteiro explicando para a mãe dela o esquema da alimentação, porque a mãe dela achava aquilo fantástico. Pô, como é que uma pessoa pode comer ovo, bacon, um queijinho de vez em quando e tal, e está emagrecendo, né? E não está aí quase infartando. Foi isso, a surpresa, a incredulidade, para depois chegar e falar assim, porra, e não é que você estava fazendo a coisa certa, bicho? Legal. Legal demais. Legal quando você convence, não com palavras, mas você convence com exemplo, né? Sim. É muito massa Sim, isso. sim, É muito claro. massa. É muito massa. E, cara, me fala, eu lembro que quando eu li lá o teu material no seu tanquinho, tu falou no início da tua tomada de decisão que foi, você estava diabético e tinha um tio teu que estava tendo uma perna amputada, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Cara, isso é muito Na pesado, época, né, bicho? sim, pô, assim, é terrível, né? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que eu me descobri diabético, eu tinha um tio diabético por parte de mãe. A diferença crucial entre nós dois foi o quê? Além da idade. Eu falei, eu vou vencer esta porra. Ao mesmo Aham. tempo que ele falou assim, nenhuma doença vai deixar eu fazer as coisas que eu gosto. Foi a diferença crucial. É como qualquer coisa na vida. É o posicionamento da coisa. Eu falei, Certíssimo. eu vou vencer. E ele falou, a doença não vai me vencer. Só que da maneira errada. E aí, 3 meses depois que eu descobri isso tudo, que eu já estava fazendo alimentação cetogênica, etc e tal, ele perdeu a perna. Ele estava com o pé diabético. Só que o que aconteceu? Gangrenou e a infecção já estava pegando até o joelho. Ele foi amputado no joelho, voltou para casa, um mês depois morreu. Cara, é muito Morreu, cruel isso, viu? sim, É uma, morreu é e foi o que eu te uma... falei. Ele não deixou de fumar o cigarro dele, de beber a cerveja e de comer tudo que ele comia. E morreu, cara. Morreu, acabou, entendeu? A grande verdade é essa, foi a escolha dele. É isso. Infelizmente, ele escolheu ter mais 4 meses bebendo, fumando e comendo. E assim, uma doença, a diabetes em si é uma doença que ela te pega desprevenido, porque você, na maioria das vezes, você está fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Que é bebendo, comendo, carboidrato e tal. E ela tem umas consequências que são consequências extremamente debilitantes do ponto de vista físico e psicológico, né? Porque você Sim, começa, você perde visão, você começa a ter problema renal e você começa a perder membros. Então, quer dizer, é um negócio sim, assim sim. tão cruel que e as pessoas acham que a gente está exagerando. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, cara, se tu não parar de fazer o que tu está fazendo agora, tu vai chegar com 60, tu pode agora, tu pode estar bem, tu tem 40, mas quando tu tiver com 50, com 55, tu vai estar fazendo hemodiálise, tu vai estar cego ou vai estar amputando alguma coisa. O cara disse, deixa de exagero, essas coisas não acontecem não. Mas no hospital principal aqui da minha cidade, que é Fortaleza, a maior quantidade de cirurgias que tem é cirurgia de amputação por diabetes. É pesado, bicho, é pesado. É um negócio Não, muito pesado. sim, sim. A grande verdade, Henrique, é o seguinte: enquanto a água não bate na bunda, ninguém acredita na seriedade da Exatamente. coisa. É, E é engraçado que as pessoas brincam, né? Eu falei isso no Tribo Forte, e é a grande verdade. Porque eu falei, cara, eu tô diabético, eu vou esconder essa porra dos outros pra quê? E aí eu contei para as pessoas mais chegadas e todo mundo falou assim: aê!
porra, não tem nem 50 anos e vai ficar broxa. Eu falei, meu amigo, você tá com medo que eu ficar... Tu acha que eu tô com medo de ficar broxa? Eu tô com medo de ficar cego. Que é a minha profissão. Até eu aprender a escrever sem enxergar, eu morri. É verdade. Entendeu? É verdade. E as pessoas ainda brincam. As pessoas... eu vou te dizer que eu acho que em determinada época da vida eu achei diabetes uma grande piada. Então... E assim, o fato de você ter tido a meningite te deu uma certa sensação, e o coma te deu uma certa sensação de realmente de ser um imortal, como você fala lá no texto, né? Você tinha aquela sensação de que, porra, se eu fiquei em coma e sobrevivi, não tem nada que chegue perto de mim aqui. Posso fazer o que eu quiser, né? A ideia que eu tinha era exatamente essa. Assim, e é como eu escrevi. Eu falo, porra, bicho, aí a doença que mata um monte de gente... Peguei, porra, fiquei em coma, os médicos dizem que não sabem o que aconteceu, então eu não vou morrer nunca mais. E aí é aquela grande história, né, Henrique, que eu falei no texto de segunda-feira. A gente sempre acha uma desculpa. Exato. Tudo é desculpa, sabe? Tudo é motivo para não começar. Pô, vou começar a segunda. E não, essa semana é que tem aquele aniversário. Ou então, vou começar a segunda. Ih, não, agora que eu lembrei, não tem o brócolis em casa, sei lá, o bife em casa. O ser humano vive de desculpas, né, cara? É verdade. E essa parte das desculpas é uma das coisas mais sérias que tem, porque a gente sempre acha, a desculpa ela está inerentemente conectada com a procrastinação e com uma certeza ilusória de que a gente vai estar vivo amanhã. Né? Não, amanhã eu faço, não tenho brócolis hoje, amanhã eu compro. Porra, ninguém tem certeza de nada nessa vida, né? Hoje em dia só tem certeza de que vai morrer e dos impostos que tem que pagar também. Então, é foda, né? É algo assim, cara, a tua história é uma história inspiradora. Eu fico assim, o que você coloca no seu Comida com Verdades e o que você contou para mim hoje só me fez crescer a admiração que eu tenho por você. Você é um cara fantástico, realmente muito, muito, muito bom. Deixa uma mensagem para a galera, a gente já está chegando aí no final da live, deixa uma mensagem para a galera, o que é que você gostaria de passar para o pessoal. Já vai completar 1 hora, a gente conversando aqui passa rápido, né? Verdade, passou rápido. Bom, a grande verdade da história é o seguinte, é o que eu sempre falei. Independente dos profissionais da saúde, de pessoas que inspiram qualquer um de vocês, enquanto vocês não acharem o real motivo pessoal para mudar de vida, vocês não vão mudar. É por isso que eu falo, eu não quero mudar a cabeça de ninguém, eu não quero influenciar ninguém, sabe? Eu quero, é o que eu sempre falo, eu quero que as pessoas pensem. É por isso que eu acho muito mais válido, de repente, botar um texto ali no perfil, questionando por que pais de merda criam filhos de merda que se transformam em grandes insucessos, do que, porra, ficar falando o que muita gente já fala muito bem sobre se pode ou não tapioca. Né? Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar para as pessoas é o seguinte: estudem, se informem, não acreditem cegamente em nada, em ninguém. E outra coisa, não existe essa coisa de que a mudança de vida é fácil. Quem diz que a mudança de vida é fácil está romantizando o processo. Ela torna-se fácil, mas o ponto de ruptura da antiga vida que você tinha com a vida atual que você quer ter é dolorosa ao extremo, né? É isso aí. Busquem a realidade de vocês. A minha realidade inicial foi o medo de morrer, de deixar a minha mulher... Cara, vamos já cair. Vamos já cair.